Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, exaltado é o grande nome do Senhor. É assim que damos início a mais uma live, a mais uma transmissão, a mais uma gravação, neste propósito ao meio-dia, onde Deus tem nos alimentado e tem fortalecido os nossos corações, a nossa mente, toda a nossa alma, à luz da Sagrada Escritura, como também através da nossa união, a união da igreja, daqueles que amam e obedecem à palavra do Altíssimo e estão em comum acordo a respeito do Amém e de graças a Deus ao bom nome do Senhor por suas boas promessas. Pela bondade do Senhor, o nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, aos que não nos conhecem, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim e Tumim. Com muito prazer, com muito gozo no Espírito do Senhor, aqui estamos para mais um dia, este então, o 10º dia do nosso propósito de oração ao meio-dia. Obrigado, Jesus. Obrigado ao próprio Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ao seu Santo Espírito, pela oportunidade de todos nós estarmos aqui nesta sexta-feira, encerrando mais uma semana para a glória de Deus em Cristo Jesus. Se você esteve aqui conosco no último dia, no caso, dia 9, deixamos um recadinho que estávamos para tomar uma decisão, a fim de que o propósito ficasse a partir da próxima semana, de segunda a sexta-feira. Como eu tenho um culto aqui na congregação toda sexta-feira, a questão que envolve os propósitos e os exercícios da fé deste ministério estavam meio que apertando o horário do culto. Então, como eu gosto de ter a liberdade do culto ao Senhor Jesus Cristo aqui na sexta-feira, na nossa congregação, a gente vai ficar agora sempre de segunda a sexta-feira, no mesmo horário, sempre ao meio-dia, tá bom? Espero que todos compreendam e que todos possam orar por nós, para que tudo isso seja verdade, segundo a vontade do Senhor, o nosso Rei. Quero também agradecer a Deus pela vida de todos aqueles que participaram da nossa última transmissão, como eu já disse, na data do dia 9 de março, no 9º dia do nosso propósito de oração. Na verdade, são minhas amadas irmãs, são elas, Ivanice Gomes, Aninha Moraes, Karine Pessoa, Kátia Rodrigues, Maria Dolores e Maria Valentina. Graças a Deus por suas vidas. Que bom sempre poder contar com vocês. E você também que está aí conosco agora nos acompanhando, vai deixar o seu comentário, a sua participação na sala de bate-papo, o seu pedido de oração, e na próxima semana eu trago o seu nome para que a gente possa se alegrar com a sua vida na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a fé de todos vocês, que todos possamos continuar unidos em espírito através deste exercício, desta oração, e possamos ainda, muito em breve, contar muitos testemunhos vindo da parte de Deus a respeito do seu poder que está sobre as nossas vidas e sobre todos aqueles que temos citado aqui nos comentários e nos nossos pedidos de orações em nome de Jesus. Que Deus continue usando você, meu irmão, usando você, minha irmã, para ser um canal de bênção na vida de todos os seus em Cristo Jesus. E ore por mim também, porque eu e minha casa precisamos de oração. Vamos para o banquete de hoje, então. Vamos para o maná espiritual de hoje. Vamos primeiro para a saudação e logo após a saudação, segundo a palavra, iremos para a oração segundo a Sagrada Escritura em Cristo Jesus. Quem está nos acompanhando desde o primeiro dia pôde perceber que estávamos insistentes quanto ao Evangelho de João, que tem feito parte da leitura deste humilde pastor que vos fala. Mas além de fazer a leitura do Novo Testamento, eu também costumo, para a glória de Deus, fazer a leitura do Antigo Testamento, logo na nossa leitura bíblica anual,
quem está acompanhando o ministério sabe do que eu estou falando. Agora eu confesso que eu estou um pouquinho à frente do propósito. Se não me falha a memória, no propósito, a qual eu estou divulgando, inclusive aqui no canal, estamos no livro de Josué. Mas na minha leitura, eu já me encontro no encerramento, no fechamento do livro de Juízes, e já vou começar, se Deus quiser, a leitura do livro de Ruth. E hoje, surpreendentemente, o Espírito Santo me tocou com uma passagem, na verdade, não apenas uma passagem, mas com todo o livro de Juízes. Isso mesmo, não se apavore, eu não vou pregar o livro de Juízes do capítulo 1 ao 21 hoje, tá bom? Hoje, pode ser em outra oportunidade. Mas eu quero trazer um versículo, que aliás ele se repete em todo o livro de Juízes, mas que reflete exatamente o que aquela época dizia a respeito do povo de Deus em meio à herança que lhes foi dado logo Canaã. Então eu leio aqui com você, para a glória de Deus, o último versículo do último capítulo do livro de Juízes, que diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Vou ler mais uma vez, muita atenção em nome de Jesus. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, é incrível como há um grande contraste entre o livro de Josué e o livro de Juízes. É certo que em todos os livros da Bíblia Sagrada, sempre há relatos a respeito de que o povo desobedecia a Deus. Em algum momento se rebelavam contra Deus e a sua palavra. Mas o livro de Juízes, seja ele desde o primeiro ao último capítulo, ele é muito gritante com relação a essas coisas. E como eu disse, comparando ao livro de Josué, é um contraste bastante trágico, porque, veja bem, embora tenha suas linhas tortas, digo isso no que o povo se submeteu a Deus mediante a história, o livro de Josué conta muitas vitórias da parte do povo de Deus e que, inclusive, o próprio Deus lhe deu paz em todas as suas fronteiras, ou seja, Deus cumpriu com a sua palavra com Abraão, com Isaac, com Jacó e todo o povo de Israel. Se o povo não tomou a terra por inteira, ou se permitiu que alguns estrangeiros ainda ficassem por lá, fazendo acordo com os tais, aí já não é problema meu e seu. Cada um vai responder de si mesmo diante do Senhor, o nosso Deus, no grande dia. Mas o fato é que isto está relatado e está escrito. Mas o que acontece em Juízes, repito, é muito gritante. É interessante que a maioria das pessoas, quando se lembram do livro de Juízes, lembramos logo de quem? De Sansão. Ou de Débora, a profetisa Débora, a juíza Débora. Geralmente são esses dois personagens que são mais mencionados nas pregações e nas menções do livro de Juízes. Mas acontece que não existe apenas Débora e Sansão no livro de Juízes. Na verdade, há uma lista de juízes em que o próprio Deus os enviava sempre que o povo clamava em meio ao sofrimento em virtude da sua desobediência a Deus. O livro de Juízes deixa muito bem claro que o povo estava se entregando à idolatria, à imoralidade sexual e todo e qualquer tipo de perversidade que você possa imaginar no meio daqueles povos, em meio daquelas nações que não tinham sido expulsas, como o Senhor assim falara e usara o seu profeta Moisés e o grande líder Josué. Então eles clamavam a Deus em meio ao sofrimento. Quando seus inimigos estavam o oprimindo, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz. Inclusive,
acabei de me lembrar de um juiz também bastante conhecido, que foi Gideão, né? Acredito que muitos conhecem também a história de Gideão, temos também a história de Jefté, enfim. O fato é que sempre que o povo sofria, quando padecia em sofrimento, quando um outro povo, uma outra nação tentava encolher os israelitas, né, no seu território, eles clamavam a Deus e Deus levantava um juiz para libertá-los. Eles voltavam a servir o Senhor, se arrependiam dos seus pecados, mas a Bíblia diz que sempre que o juiz morria, ou seja, quando aquela mensagem da parte de Deus partia, então daquele momento eles abandonavam o Senhor e voltavam para os seus pecados. O fato é que essa montanha russa, essa gangorra, não parou em nenhum momento, Pelo contrário, se um dia você for se dedicar à leitura do livro de Juízes, você vai perceber que até o último capítulo que acontece é extremamente aterrorizante. Eu não tenho nem como te contar em palavras o que aconteceu neste livro, por isso eu te convido a ler o livro de Juízes. Ah, pastor, mas se é um livro tão triste, se é um livro tão horripilante, por que o Senhor está recomendando a leitura desse livro? Justamente por causa deste versículo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia ser. Agora pense comigo, igreja. Será que quando Deus permitiu que o autor do livro escrevera estas coisas, será que o próprio Deus estava testificando algo relacionado à coroa na cabeça de um homem? Eu duvido muito. Olha, eu peço até desculpa se eu estou falhando, né? Vocês sabem que a memória do pastor é muito curta e eu não pesquisei antes, mas se não me falha a memória, quem escreveu o livro de Juízes foi o profeta Samuel. Se não me falha a memória, se eu estiver errando, vocês me perdoem. Depois vocês podem, inclusive, me corrigir aqui nos comentários, em nome de Jesus, que não tem problema algum. Então, pensando ser então o profeta Samuel, eu me lembro que quando o povo pediu um rei, Samuel se aborreceu, ficou chateado com o povo, porque na verdade o que Samuel desejava para os israelitas era a teocracia, logo um povo governado exclusivamente por Deus, somente por Deus e nenhum outro. Eles escolheram ser como as outras nações, terem um líder, terem alguém para servir, alguém para pagar tributos, alguém para comprar suas batalhas, enfim, para se submeter ao tal. Mas eu creio que quando o Espírito Santo permitiu, no caso aqui Samuel, testificasse tais coisas em seu coração para escrever, quando o texto diz que não havia rei em Israel, está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. De fato, Israel não tinha rei, não tinha um governante, mas Israel sempre teve o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa palavra, igreja, ela nos consola. Por que ela nos consola? Porque se olharmos bem para os textos sagrados no livro de Juízes, vamos perceber que existe até algumas semelhanças com o livro de Gênesis, quando olhamos para Sodoma e Gomorra. Vá ler o texto para você ver, em nome de Jesus, ali nos finais, para a glória de Deus. É porque eu não posso aqui fazer a leitura de todo o livro sagrado, mas você vai entender se você fizer a leitura na sua casa em Cristo. É um capítulo por dia, em 21 dias você já faz a leitura do livro de Juízes. Então, mediante a estas circunstâncias, eu só posso pensar exatamente nisto, no que acontece também para os dias de hoje. Pense bem, tanta violência, tanta falta de temor a Deus, tanta falta de reverência, tanta falta de amor, de cumplicidade, enfim, há diversas coisas que foram completamente deterioradas no nosso meio daquilo que se dizia ser bom. Tudo foi deturpado. Hoje em dia, talvez aquilo que é mal é aplaudido pela maioria das pessoas, em nome de Jesus, e aquilo que é correto
somos vaiados, somos blasfemados, somos perseguidos, enfim, somos caluniados, e de todas as formas somos colocados para escanteio, como dizem por aí. Então, essa, como eu já disse, é uma palavra de consolação para você que está enfrentando dificuldades, para você que está passando por alguma coisa que não implica uma decisão que foi sua, mas a decisão de outra pessoa, a forma como aquela pessoa escolheu viver, as decisões que ela passou a tomar sem te consultar, sem te pedir um aconselhamento, né? Tem muito filho que não ouve pai, não ouve mãe, enfim, a gente pode colocar aqui esse exemplo que já é mais do que prático, para que possamos entender o que Deus está testificando em nossos corações. Então, essa palavra, ela nos deixa bem claro o porquê que as coisas acontecem. Em nome de Jesus, eu confesso a você que hoje, um pouco antes de entrar aqui nesta gravação, nesta transmissão, eu estava um pouco entristecido com alguns relatos que haviam aqui em meio à nossa comunidade, em nome de Jesus. Nada em particular com este humilde pastor, mas eu senti a dor do meu próximo e eu me coloquei para a glória de Deus no lugar do meu próximo. E ali eu sofri em meio à percepção do que poderia ter acontecido a uma vida e a uma família como um todo, em nome de Jesus. E nós também temos que, todos nós, termos esse discernimento a respeito do que acontece no mundo. O próprio Senhor Jesus declarou naquele momento que Maria ungiu o Senhor Jesus lá em Betânia, ele mesmo disse que os pobres sempre teriam conosco, então sempre haverá sofrimento, igreja. Até que o Senhor Jesus venha em sua glória nos levar para casa, nos levar para as mansões celestiais, sempre haverá pobreza, sempre haverá doenças, sempre haverá dias maus, sempre haverá velórios, sempre haverá situações e rumores de guerra, enfim, nação contra nação, exatamente como o Senhor Jesus nos falou. E qual é o nosso consolo? Vou ler mais uma vez. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. E é exatamente o que tem acontecido também na nossa geração. Cada um faz aquilo que acha certo, aquilo que se acha bem entendido, e se esquece que nós temos um Criador, que nós temos um Deus que é Rei, e que está entronizado nos céus, em nome de Jesus, e que tem um nome que está sobre todo nome. Contudo, um dia, como também já foi dito e está escrito na palavra do Senhor, todos nós prestaremos contas de si mesmos a Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não faça como eu no dia de hoje. Graças a Deus, Deus está me consolando através da palavra, como eu creio também que possa estar te consolando e te instruindo de alguma forma. Mas não nos deixemos abater pelas más notícias. Não deixemos ficar entristecidos em virtude das dores de muitos. Não é que você agora vai virar uma pedra, né? Que você não vai se importar com mais ninguém, você não vai derramar mais uma lágrima pelo seu semelhante. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que ser conscientes, né? Temos que ser maduros quanto à nossa realidade. Naquela época, vamos chamar para os dias de hoje não havia rei na terra. Vamos chamar para o dia de hoje, tá? Eu estou conjecturando aqui para a glória de Deus. Cada um faz o que lhe parece certo. Então, é a realidade dos dias de hoje. Cada um faz o que é certo. E, na verdade, nós sabemos que só há um caminho. O próprio Senhor Jesus anunciou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, essa é uma palavra de consolo para aqueles que estão batalhando em orações a respeito de alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que é teimoso, alguém que é obstinado, alguém que é rebelde, alguém que é cabeça dura, que você está lutando, está orando, está perseverando, e Deus já está te dando a resposta em nome de Jesus. Por que as pessoas fazem tudo isso? Por que as pessoas são tão violentas, covardes? Por que as pessoas são tão desrespeitosas? Porque elas fazem o que bem entendem. Elas não são como eu e você. Graças a Deus, nossos olhos foram abertos
e nós temos o Senhor Jesus como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e nós nos submetemos ao nosso Rei, mas isso não quer dizer que nós estaremos com os olhos tapados diante das situações que envolvem todo este planeta, em nome de Jesus. Então tenha essa maturidade espiritual. Vamos continuar orando, vamos fazer como Samuel, vamos lamentar, mas não vamos tomar esse jugo sobre nós, porque não é da vontade de Deus. Houve um momento de tanto Saul aborrecer Deus, o próprio Deus disse para Samuel: olha, Samuel, é o seguinte, não precisa mais orar por Saul, sabe? Tem situação aí, não estou dizendo aqui para ninguém desistir dos seus sonhos, tá bom? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não estou pedindo aqui para você desistir de seu ninguém, mas creia que Deus, Ele é o Rei das nossas vidas, e se Ele é Rei, Ele pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, em nome de Jesus. Então, eu espero sinceramente que o Espírito Santo tenha testificado em vocês a vontade do Altíssimo, a vontade de Deus, porque eu não me julgo capaz de passar isso para vocês, mas foi isso que o Espírito Santo tocou no meu coração hoje, foi a experiência que Deus me trouxe hoje, e eu não poderia trazer algo diferente, senão eu estaria sendo mentiroso na presença de Deus e no meio da igreja. Vamos orar segundo a palavra em Cristo Jesus. Coloque a sua alma diante do Senhor e oremos para a glória de Deus. Pai Santo, Deus querido, Deus maravilhoso, é sempre muito bom, Pai, ter esse momento de oração na Tua presença, juntamente com todos que aqui estão, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, hoje nós lemos um versículo que é uma absoluta verdade, não apenas para o dia dos juízes, mas também para os dias de hoje. Pai, aqui diz, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E hoje em dia também, Pai, este povo, essa gente, a humanidade, Pai, não tem rei, não tem Deus, e faz o que lhe parece certo, logo peca contra ti, rejeita o nome que está sobre todo o nome em Cristo Jesus. E o que faremos? O rejeitaremos? De forma alguma. Continuaremos na posição que o Senhor nos colocou a respeito do estado da igreja. Mas o Senhor também hoje nos dá sabedoria, o Senhor nos dá uma boa colocação a respeito de quem somos e aonde estamos, em nome de Jesus, para que certas notícias não venham nos travar, para que certas notícias não venham nos paralisar e venhamos a estar com esse completo entendimento, a continuar a lutar e a perseverar, porque nós sabemos que Tu és Rei e nós não fazemos aquilo que vem à nossa cabeça, nós não fazemos aquilo que desejamos, fazemos aquilo que o Teu Espírito Santo nos impele e nos compele para fazer. Então eis aí o meu irmão, Pai, eis aí minha irmã, em meio à sua batalha particular, em meio à sua luta espiritual em Cristo Jesus. O Senhor já deu o recado, o Senhor já falou conosco através das Sagradas Escrituras. O Senhor é Rei. Então, se o Senhor é Rei, é impossível que venhamos a errar, Pai, no meio desse tempo presente, porque se logo dependemos da Tua palavra, se estamos completamente envolvidos com o Teu Espírito Santo, como a mentira pode prevalecer no meio de nós? Então, Pai, que Tu sejas Rei, no nome de Jesus em nossas vidas. Se este meu irmão, se esta minha irmã ainda não Te confessou como Rei, como Salvador, como único e suficiente Salvador de sua vida, que o faça agora, ou que renove a sua aliança com o Senhor, a fim de que o mesmo saiba que o Senhor reina sobre todas as nações, e que um dia até mesmo aquele que rejeita a Deus também dará conta de si mesmo a Deus, e que Tu nos possa, Pai, em nome de Jesus, aumentar não apenas a fé, mas o amor ao próximo, porque a todo momento, Pai, as pessoas mergulham naquilo que implica a violência, a imoralidade sexual, a depravação, a corrupção, a idolatria e todo e qualquer tipo de abominação aos Teus olhos. Então, Pai, usa a Tua igreja, continua fazendo com que a mesma continue com coragem, com determinação, mas naquilo que o Rei determina sobre as nossas vidas. Que assim seja, Pai. Reina sobre mim, reina sobre o meu irmão, reina sobre a minha irmã.
nós te pedimos e nós te oramos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Você pode dar graças a Deus por essa oração e por essa saudação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanharam, não apenas nesse dia de número 10, né? Hoje é o nosso 10º dia, fechando a semana para a glória de Deus, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam durante toda a semana. Então, já estamos combinados, tá bom? Agora a gente só retorna na próxima segunda-feira, tá bom? O propósito vai ficar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, para que eu possa servir bem a igreja aqui, né, virtualmente, e possa servir bem a igreja aqui fisicamente, onde eu moro, como também servir a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos e a todos aqueles que Deus me confia, tá bom? Então fica com essa palavra, coloque em prática, espere em Deus, deixa Deus reinar na tua vida e o mais Ele fará. Se Deus é rei, então vai dar tudo certo, já deu certo, como diz aquela canção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um ótimo final de semana para todos, um feliz sábado, em nome de Jesus. Abra sua mão, receba a bênção de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo sobre sua vida. Depois você fecha com fé e glorifica o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você fecha a sua mão, dá aquele brado de vitória para a glória de Deus. E segunda-feira a gente está de volta com mais um propósito de oração, sempre ao meio-dia, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.